Acho que agora a gente está no ar. Então, olá a todos. Sejam muito bem-vindos à palestra de número 4 ministrada pelo professor Inácio Bediaga. Ele é um professor pesquisador da CBPF e tem como formação. Ele possui a graduação em bacharel em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, doutorado em Física pela Universidade de Torino, pós-doutorado no Fermilab e trabalhou por 10 anos com o Fermilab. Então, seja muito bem-vindo, professor Inácio. O PET Física agradece a sua participação. Muito obrigado, Marco, muito obrigado pelo convite dessa prestigiosa escola, né, que já tem vários anos já acontecendo. Eu estou bem contente de poder apresentar aquilo que a gente tem feito, não aquilo que a gente tem feito, a base daquilo que a gente tem feito, e que seria a primeira parte do meu seminário, quer dizer, ou seja, os processos envolvendo a questão da antimatéria, na verdade, antipartículas. E aí a segunda parte do seminário, que vai ser de 20 minutos, aí eu vou apresentar aquilo que a gente faz no CBPF. Na verdade, no CBPF, junto ao laboratório CERN, que é onde a gente trabalha numa das colaborações do LHC, que é o LHCb. Então, a ideia desse seminário, pelo que tinham pedido, era fazer uma coisa mais de divulgação da questão, que eu acho que é uma questão fundamental na natureza, uma das questões da física, digamos, uma das principais questões da física, que é por que o nosso universo não tem antimatéria. Quer dizer, o que pode parecer até estranho para um leigo é que a ideia de antimatéria é uma coisa estranha para um leigo. Na verdade, para um físico, o estranho é que não tem antimatéria no universo, né? Então, esse problema que já dura muitos anos, não foi resolvido. Então, a questão nossa é por que esse nosso universo não tem matéria, e aí eu coloquei esse nome poético, Universo Sem Espelho. Essa fotografia foi uma entrevista que eu dei para a Universidade de São Paulo, Sorocaba, e aí eles fizeram essa imagem que eu achei super bonita, daquilo que eu considero o que é antimatéria. Bom, o seminário, a primeira parte do seminário, eu vou falar o que é antimatéria. Primeiro eu vou falar da antimatéria e a ficção científica, que é um dos capítulos interessantes, quando surgiu, como isso impactou, e impacta até hoje. Na verdade, é um slide só. Depois eu vou falar o que é antimatéria e como foi descoberta. Vou ter que entrar um pouco nas forças da natureza, não vou me aprofundar, porque eu acho que é importante para entender aquilo que a gente acha sobre o início do universo, onde desapareceu o espelho. E aí eu vou falar da ideia dos vínculos mais restritivos, que é essa teoria da bariogênese. E vou falar sobre violação conjunta de carga e paridade, que isso é um dos elementos fundamentais da bariogênese, e busca de fontes de violação do CP. Essa que é a ideia do seminário. Eu tenho 2 artigos relacionados a esse seminário. Um é de divulgação científica, que é esse que vocês estão vendo aqui no Cornos e Contexto, que tem aqui o endereço da web, e o outro já é um artigo de revisão que eu fiz com a professora Carla Goebel, da PUC, sobre esse tema de uma forma bastante extensa. Isso seriam pessoas que já têm conhecimento de mecânica quântica relativística. Bom, e qualquer dúvida pode me escrever, sem problema nenhum. Bom, a coisa que eu acho curiosa, eu acho que desde que eu me lembro, desde que me entendo por gente, eu já vi filmes falando da antimatéria, como se fosse uma coisa terrível, né? Eu peguei agora um filme de Jean Ticlau, onde é um filme bastante esquisito, meio trash,
onde vem um personagem do mundo da antimatéria para destruir a Terra. Aquele velho tema americano de filmes americanos, onde alguém vai destruir a Terra e tem sempre um herói que vai salvar a destruição da Terra. E esse pessoal vinha do mundo da antimatéria. Aí, mais recentemente, vocês devem conhecer, a Liga da Justiça, e aí você tem o Sindicato do Crime da América, do universo, que é o universo da antimatéria. E assim por diante. Você tem sempre a antimatéria está associado a alguma coisa ruim. Eu acho que quem teve a ideia de botar antimatéria deve ter associado com anticristo, e por isso ele ficou estigmatizado como uma coisa perigosa, ruim. Eu acho que a gente só tem um exemplo interessante, que é Star Trek, que nesse caso a antimatéria serve de combustível para a Enterprise. Então, esse estigma que eu gostaria de acabar. Ou seja, na verdade, o que é antimatéria? Antimatéria é uma matéria espelhada, né? É o espelho que muda, é um espelho meio particular que muda a carga da partícula, né? Então, simplesmente, se você tem uma partícula próton no espelho, ela vai aparecer nesse espelho, vai aparecer como um antipróton com carga negativa. O elétron, mesma coisa, elétron, pósitron, etc. E tem as mesmas propriedades idênticas. Isso é a coisa mais espetacular. Ou seja, a massa do próton é exatamente a mesma massa do antipróton. A intensidade das forças eletromagnética, forte, fraca e gravitacional são exatamente as mesmas. Ou seja, é a nossa matéria com carga diferente, espelhada. E espelhada é importante dizer, e é importante dizer porque que a ideia de colocar uma bailarina, porque tem a ver com a rotação, né? Então, se no espelho, se ela roda no sentido horário, se na vida real ela roda no sentido horário, no espelho no sentido anti-horário. Bom, tem uma experiência no CERN que está rodando há algum tempo já, que é a ALPHA, que é a produção do anti-hidrogênio. É uma experiência bem interessante, bastante complicada, tem uma participação brasileira importante nessa experiência, que é você produz o antipróton, resfria. Para produzir um antipróton você precisa dar energia a um sistema próton alvo, alguma coisa assim. Você resfria esse antipróton sem poder encostar em nada, porque tudo que ele encostar tem próton e, portanto, se aniquilaria. Faz a mesma coisa com os elétrons e coloca eles para formar um átomo de hidrogênio. E aí essa experiência, depois de muitos anos, uma coisa bastante complicada de ser feita, eles conseguiram fazer o espectro do átomo de hidrogênio. E aí vocês podem ver aqui nessa figura aqui a transição DD do anti-hidrogênio para o hidrogênio é exatamente a mesma coisa, com 10 a menos 12 ordem de magnitude, de precisão. Bom, o que aconteceria com a partícula se encontra com a sua antipartícula tem a ver com a relatividade, ou seja, se você tem uma energia, a energia das partículas tem a ver com a massa e com o seu momento linear. Se o elétron se encontra com o pósitron, ele se aniquila, né, e gera 2 fótons, por exemplo. Pode gerar outras coisas, como a gente vai ver mais adiante. Então, isso daí, você transforma massa em energia, que é a ideia, inclusive, da bomba atômica. E se você pega, isso é um cálculo simples, se você pega um copo de água com um copo de anti-água e aniquila, você teria uma explosão da ordem de 600 vezes maior que a bomba de Hiroshima. E aí, assim por diante, ou seja, se 2 pessoas se encontram, uma pessoa e uma antipessoa, isso você podia destruir a Terra. Se a Terra se encontrasse com uma antiterra, você criaria uma grande explosão na galáxia, que seria visto por toda a região.
Bom, como a gente observa essas antipartículas é com aceleradores. Aceleradores de partículas, que na verdade eu gosto de chamar mais de acumuladores de energia. Você pega campos elétricos, acelera o próton, o elétron, ou seja lá o que for, eles vão acumulando energia, porque eles chegam rapidamente à velocidade, perto da velocidade da luz, e aí, a partir daquele momento que eles chegam perto da velocidade da luz, eles vão acumulando energia com pouca aceleração, na verdade, ou seja, pouca variação de velocidade. Eles acumulam energia e fazem a colisão. E essa colisão cria partícula, ou seja, no fundo é uma bomba nuclear, ao contrário, o que faz um acelerador de partículas. E ele cria muitas partículas, ou seja, dependendo da energia, você pode criar centenas de partículas como a LHC, ou, por exemplo, no caso de interações elétron-pósito a baixa energia, você pode criar pions e etc, etc. Mas o que é importante, e que isso nós já temos, aceleradores de partículas nós já temos desde a década de 40, é que todo o processo para criar uma partícula, você tem uma antipartícula correspondente criada simultaneamente. Ou seja, isso é um processo físico que até hoje não criou nenhum tipo de exceção. Ou seja, nós não temos exceção a essa regra que foi a criação. Para cada partícula criada, você teria uma antipartícula criada. Bom, como foi descoberta, aí eu acho que é uma das coisas mais bonitas da física teórica, né? Eu acho que a física tem essa variedade que você pode pensar, você pode descobrir coisas novas com a teoria, ou com a experiência, ou com a combinação das duas. Nesse caso, foi uma experiência mental, que chama Dirac Experiment, que o Dirac teve, ou seja, ele usou a ideia de você ter dois sistemas bem estabelecidos. Na época já estavam bem estabelecidos, a mecânica quântica de Schrödinger e Heisenberg, ao mesmo tempo que a relatividade de Einstein. Essa ideia de você juntar duas teorias bem estabelecidas para fazer uma coisa nova já vem desde o próprio Einstein, né? A relatividade é um exemplo disso, né? Você pega a mecânica clássica e a eletromagnetismo, para juntar isso, você acaba criando uma coisa nova, que foi a relatividade. Bom, no caso do Dirac, ele juntou essas duas, e para representar um elétron relativístico, ele chegou a essa equação, uma equação covariante, extremamente simples e bonita, que teve como consequência a ideia de uma antipartícula. Para a solução dessa equação, que tem as soluções do tipo E2 igual a M2C4, ou seja, em princípio, a energia pode ser tanto MC2 como menos MC2, ele chegou a essa equação com essas duas soluções e podia pensar que ou você teria uma energia negativa ou teria uma antipartícula, né? Então, é esse problema que você tinha como solução dessa equação, que ele chegou de uma forma bastante direta bom, e como a gente gosta de equações bonitas, essa equação bastante bonita. Ele passou 3 anos pensando o que seria. Na verdade, ele fez a equação só depois de 3 anos, em que ele bateu o martelo e disse, não, é a antipartícula. E era natural que ele pensasse isso, porque a energia negativa, mesmo naquela época de grandes descobertas e coisas surpreendentes, e a cultura da humanidade da época estava efervescendo, energia negativa era um conceito por demais exótico, né? Então, ele chegou a essa ideia da antipartícula, através dessa simples equação. E logo em seguida que ele chegou a essa equação, foi descoberto o pósitron, ou o antielétron, que tinha a mesma massa do elétron, mas com carga positiva. Descobriu o antielétron, é uma coisa bastante simples, né? O pósitron é bastante simples, a energia é muito baixa, a banana irradia pósitrons, né? Uma banana essa que a gente come, a casca dela emite pósitron. Então, foi uma descoberta bastante simples. E daí por diante foi só descoberta de
antipróton com a mesma massa que o próton, com a mesma carga negativa, o antinêutron e assim por diante. E aí o nosso mundo, nosso universo que a gente conhecia, que era formado de partículas, na verdade, cada partícula foi descoberta que tinha uma antipartícula. Se a gente pensar hoje, com essa visão que a gente tem do mundo, onde nós temos 6 quarks e 6 leptons, né? Na verdade, a gente tem, comprovadamente e com grande certeza, 6 quarks, 6 antiquarks, 6 leptons e 6 antileptons. Bom, os leptons, na verdade, são a família do elétron e os quarks são a família do próton e do nêutron. Bom, eu vou entrar rapidamente sobre força na natureza, embora não é a intenção desse seminário, para tentar entender o que estava acontecendo no início do universo, que é o tema do nosso seminário. Bom, todos vocês já sabem que nós temos 4 forças na natureza, 4 e somente 4, por enquanto, né? Ninguém descobriu antes. A gravitacional fraca, eletromagnética e forte, que essas forças se transmitem à distância, o que na época foi uma questão complicada, né? Você tem a repulsão do elétron-pósitron, do elétron, a atração elétron-próton e etc., os campos magnéticos, a ideia de... Mas como isso se transmite? Né? Quer dizer, a gravitação, se vocês pegam o livro do Newton, ele tinha essa preocupação. Ele fala, bom, tudo bem, a massa atrai massa, a razão direta delas é inverso do quadrado da distância. Mas como que o centro da Terra sabe da existência do centro do Sol? Ou seja, essa era uma questão que se colocava. Como as forças se transmitem à distância? Bom, veio primeiro a ideia de campo, e etc., mas hoje em dia, na mecânica quântica relativística, o que a gente imagina, o que a gente tem como ideia, é que entre as partículas, você sempre tem um propagador. O propagador, na verdade, seria como se fosse uma bola, e aí tem essa imagem que eu já peguei em algum curso para leigos, onde você teria a pessoa, quando envia uma bola, né, uma pedra ou qualquer coisa, ela vai para trás, e a pessoa, ao receber, vai para trás. Ou seja, a bola com massa, seria o elemento que faria as partículas interagirem de forma repulsiva. Se você pegar essa mesma partícula, essa bola com massa negativa, você teria exatamente o processo ao contrário. Ou seja, ao jogar, ela se aproximaria e a outra pessoa, ao pegar, se aproximaria. Então, essa é a ideia. Bom, a gente tem nas forças eletromagnéticas o propagador. Quem faz esse papel da bola é o fóton. Isso vocês já sabem, e aqui vocês têm uma interação elétron, você troca um fóton e tem um processo repulsivo. O atrito e etc., você tem forças residuais de elétron-próton, elétron-pósitron e etc., que fazem a conexão, a coesão dentro dos átomos. Nas forças fortes, as forças fortes a gente conhece, são as força nuclear, tem a força nuclear, mas essas forças nucleares seriam como se fosse aquela força residual que ligam vários átomos. Né? Então, no fundo, as forças nucleares são são as forças que ligam átomos para a força forte. O propagador disso, ou seja, a bola desse daí, seria o gluon, e aqui a gente tem como deveria ser esse processo, o barra se aniquilam, cria um gluon, que cria um TT bar. Então, essas atuam em todas as partículas que possuem cor, ou seja, os quarks. A terceira força, e essa é a mais surpreendente, e a que gerou mais polêmica e mais descobertas espetaculares e mais prêmio Nobel também, é a força fraca. A força fraca ela tem um papel muito, muito bem definido,
que ela está associada à desintegração das partículas de massa maiores. Né? Se a gente pensa, a história aqui seria a história do nosso universo, que seria o Big Bang, um bouncer ou qualquer coisa, desculpa. Nesse processo de expansão, você teria criado os 6 quarks e os 6 leptons, teriam existido nesse início do universo, e, com o passar do tempo, a gente chegou a esse universo nosso, que hoje em dia tem praticamente quatro partículas no estado final, né? O quark U e D, que são o próton e o nêutron, o elétron e os neutrinos. Na verdade, seria o neutrino do mundo também, que estaria passeando no espaço aqui. Bom, esse processo de desintegração de partículas mais massivas se transformarem em partículas mais leves é causado por essa, que é a força fraca. Ela interage com quarks, com leptons, não forma um estado ligado, é uma força que não forma um estado ligado, e não tem um único propagador, mas na verdade são 3 propagadores. E esses propagadores, 2 deles têm carga elétrica. Então, realmente, é uma força bem diferente das outras. Eu gosto de representar ele por esse quadro maravilhoso do Picasso, ou seja, é uma coisa muito estranha, mas absolutamente bonita e linda. Bom, e finalmente as forças gravitacionais, que não entram nessa apresentação, que é a mais universal, a mais antiga, mas é a menos conhecida das 4 forças da natureza, apesar da descoberta espetacular recente das ondas gravitacionais. Bom, para terminar isso, é só para vocês terem uma ideia das dimensões daquilo que a gente chama dos quarks e leptons. Aqui é uma tabela, você pode ver que os quarks, a diferença de massa do quark top para o quark up é gigantesca, Aqui, inclusive, está subestimado esse desenho, esse quark top aqui. Então, as partículas elementares têm diferença de massa significativas. Bom, então, como que a gente faz essa colisão, essa criação de matéria dentro do laboratório? Ou seja, como a gente faz essas interações fundamentais. Então, volto ao exemplo, você tem um quark up e um quark anti-quark up, eles se aniquilam em gluons, no caso, quark-antiquark. Se fosse um elétron pósito, aniquilaria em um fóton, e assim por diante. E eu represento essa interação dessa maneira, dessa forma mais simplificada, ou seja, um quark-antiquark se aniquila, cria um gluon, que eu represento por essa espiral, e vai produzir um TT-bar. Então, as interações básicas da natureza, tirando a gravitacional, que eu falei que não faz parte desse seminário, elétron-pósito, elétron-elétron, troca um gama. Mas eu poderia fazer um elétron-pósito, produzir um gama, e esse gama produzir por exemplo, um quark-antiquark. O quark-antiquark, por sua vez, com gluons, produzir um TT-barra, um quark-U com o barra. A desintegração, o top faria dessa maneira. Então, a ideia no tempo é que esses processos vão mudando, interagindo, criando e destruindo, né? Então, a dinâmica matéria-antimatéria seria, por exemplo, essa geral do próton-antipróton. Eles emitem um gluon, por exemplo, que é um Higgs, né? que é um processo que é possível. Esse Higgs, por sua vez, se desintegra através das forças fracas em W+W-, que é a partícula intermediária das interações fracas, que vai produzir um elétron, um pósitron, um neutrino, e assim por diante. A mesma coisa, se você fizesse uma interação neutrino-elétron, produzir mais. E aí você tem esse processo de criação e destruição presente, que é a ideia do início do nosso universo. Ou seja, o universo que eu apresentei há pouco tempo tinha, num estado inicial, esse processo de criação e destruição das partículas através desses processos físicos, que você teria muita energia. Então, essa seria a ideia
da criação desse universo. Ora, mas como eu disse anteriormente, no começo da minha apresentação, isso está... Toda a criação de partícula tem uma antipartícula correspondente. Então, portanto, esse universo tinha que ter esse equilíbrio de partícula-antipartícula. Ou seja, no final da história, através desses mecanismos que a gente acredita que sejam os mecanismos completos da natureza, o nosso modelo estándar, deveria ter esse universo continuar ou se aniquilar, ou você teria cluster de antimatéria por alguns lugares do espaço, e assim por diante. Ou seja, você teria que ter galáxias ou mundos e etc. de antimatéria para satisfazer aquilo que a gente entende que ocorre nas interações fundamentais da natureza. Bom, mas isso não foi observado, né? Então, existe uma quantidade de experiências com balões, detetores de antipartículas espalhados na história. Tem radiotelescópicos, satélites com detecção de raios gama e etc. E tem uma experiência não tão recente, mas que já está tomando dado há pelo menos uns 6, 7 anos, que tem a ver com o CERN também, que é um espectrômetro que soltaram, no satélite, que ele está medindo a quantidade de antimatéria. Então, a ideia dele é antimatéria. Ele não está procurando antimatéria, a fonte de antimatéria no universo, ele está procurando, na verdade, evidências de matéria escura. Mas, de qualquer maneira, aqui vocês veem no gráfico, né, esse espectrômetro, vocês veem que a grande parte das partículas que interagem com o espectrômetro são elétrons. E tem próton também, mas esse é o espectro dos elétrons. Não é que esse universo nosso não tenha antimatéria. Antimatéria pode ser produzida em interação. E, de fato, esse espectrômetro encontra e detecta com grande precisão a presença de pósitrons. Né? Então, vocês veem, aqui é a conjunção de vários experimentos. Esse OMS é o que é o mais preciso, né? Que você vê essa evolução, mas é uma ordem de grandeza menor de pósitrons que de elétrons. E esses pósitrons são criados por interação de raios cósmicos com outros objetos. Na verdade, nenhuma evidência de antimatéria em 1 bilhão de anos-luz. Você imagina, se você tivesse galáxias de antimatéria, ao se encontrar, coisa que é natural, duas galáxias se encontrarem em algum momento, você teria explosões espetaculares no universo. Então, digamos que a gente descarta com uma certa segurança a existência de antimatéria no universo. Bom, então, o que aconteceu com ela? Né? Então, essa é a questão que eu no início da minha apresentação, o que aconteceu com o espelho, a matéria espelhada, que a gente não observa ela. Bom, o início do universo é essa ideia que colisão, partículas se aniquilando com antipartículas e etc., criando esse... Mas esse processo, num universo em expansão, você vai tendo um resfriamento. Né? Então, digamos que você tinha no começo tópico, antitop, e aí produzindo mais e menos, que esse mais e menos se aniquilaria, produzia bóton, antibóton e assim por diante. Com a expansão do universo, isso vai esfriando, então, digamos que as partículas começam, aquelas mais leves já não conseguem produzir a mais pesada, porque não tem mais energia para produzir as mais massivas. Né? Então, o elétron pósito não tem mais energia para produzir um top e antitop. Né? Então, ele vai resfriando e vai começar a produzir no final, é só partículas mais leves. Né? E essas, por sua vez, então você teria esse universo de partículas expandido com partículas elétron, no final seria o elétron, pósitron e mais próton, antipróton e etc., que se aniquilariam, produziriam fótons, mas esses fótons já não teriam mais energia para produzir mais nada. Então,
esse universo primordial teria uma quantidade, uma aniquilação no final da história, produzindo uma infinidade de fótons que estariam espalhados no universo. Essa ideia essa ideia que temos até hoje sobre o que aconteceu com o universo. E, de fato, né, as medidas com essa radiação de fundo, que são medidas espetaculares, quer dizer, quando você olha para qualquer lado do universo, você vê que tem todos eles, você tem, em qualquer lugar, você tem essa temperatura de 2,7248 a 2,7252, quer dizer, menos de 0,01% de variação em qualquer ponto do universo. Esses pontinhos vermelhos e azuis, na verdade, estão mostrando essa pequena variação. Ou seja, você tem um universo muito homogêneo, né? Você, tirando a matéria, você teria esse universo de fótons muito homogêneo. Ou seja, alguma coisa que está me mostrando a termalização que ocorreu daquele processo de aniquilação de elétron-pósito e assim por diante. Ou seja, esses fótons seriam a relíquia do universo, nosso universo primordial. E eu posso contar, dizer quantos fótons você teria nesse universo, eu posso fazer uma estimativa boa, assim como eu posso dizer qual é o número de bárions, né? O bárions, de prótons, nêutrons desse universo. Ou seja, você teria, de um lado, a matéria, a energia desses fótons, esses fótons de um lado, e do outro lado você teria bárions, o que sobrar do universo. A diferença entre a diferença entre o bários iniciais e os antibários iniciais. E essa diferença, a estimativa com uma boa aproximação, é da ordem de 10 a menos 10. Ou seja, para cada bárion que existe no universo, você tem 10 bilhões de fótons. Né? Então, você imagina que nesse processo, 10 bilhões de quarks se aniquilaram com 10 bilhões de antiquarks, mas sobrou um. Né? É esse que é o nessa guerra fratricida, ao final da história, dos 10 bilhões de partículas e 10 bilhões de antipartículas, sobrou uma, que é a partícula. É um número muito pequeno, né? É 1 sobre 10 bilhões. Mas é fundamental, porque o universo só existe por causa desse 1 em 10 bilhões. E esse é a ideia fundamental do estudo. É buscar saber como esse 1 em 10 bilhões se sobreviveu àquela grande aniquilação das partículas no universo. Bom, existem algumas ideias, mas digamos que a mais popular, a que é mais aceita, são as condições de Sakharov. Sakharov, não sei se vocês têm conhecimento, ele foi o pai da bomba de hidrogênio da antiga União Soviética, e depois se foi contra o sistema soviético, acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Mas ele tem contribuições importantes, e uma delas foi ele colocar as condições para que esse universo tenha acontecido. Não é que ele resolveu essa questão, que não foi resolvida até hoje, mas ele falou as condições para que isso pudesse acontecer. Então, ele colocou duas condições fundamentais. Que o número bariônico deve ser violado, ou seja, o próton, de alguma maneira, deve decair, se desintegrar em outras partículas, vai ver daqui a pouco. E que você também teria uma VICP, que eu vou mostrar o que seria isso mais adiante também. Essas duas condições seriam possíveis, segundo Sakharov, somente um sistema fora do equilíbrio termodinâmico. Ou seja, o universo em uma forte contração ou expansão. Então, segundo ele, essas são duas condições e essas ocorreriam num sistema fora do equilíbrio termodinâmico. O que seria a violação do número bariônico? O número bariônico seria, por exemplo, você tem um próton, apareceria uma interação que a gente não conhece, não faz parte das três que a gente
comentou anteriormente, uma nova interação, uma nova partícula propagadora que transformaria dois quarks, um em um pósitron e um quark D. E aí o pósitron sairia de um lado e o quark D barra produziria um π0 que, por sua vez, decairia em dois fótons. E isso seria uma possibilidade. Muito pequeno, mas essa você teria outros processos físicos que eu estou mostrando aqui, que ao final você produziria de um quark e antiquark, você produzia só partículas e não antipartículas. Tem esse aqui que também que você teria o quark U através dessa interação desse propagador, né, dessa bola de basquete que Y, que a gente não conhece, também faria com que ao final da história você tivesse um π0 e etc. Bom, na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, quando estava fazendo meu doutorado, mestrado e doutorado, e isso ficou muito famosa, uma teoria que chamava de unificação SU5. Essa teoria de unificação prevê a existência de decaimento do próton. E aí foi uma corrida enorme na época para tentar observar o tempo de vida de um próton, né? Então, eles pegavam minas, que é a miocândia, que até hoje funciona, mas ligados a neutrinos, e enchiam de água e etc., e tentavam observar alguma desintegração do próton. Essa teoria, como uma boa teoria, ela dizia que a vida média do próton tinha que ser entre 10 elevado a 30 anos, ou seja, uma pulsalidade de tempo, com um erro mais ou menos 2, potência 2. Então foram feitas muitas experiências e não se viu o próton decaindo, e depois de vários estudos chegaram à conclusão que aquela teoria estava errada, porque a previsão dela já tinham observado tinham observado que o próton não decaía com tempo de 10 a 32 anos. Aqui a gente tem o Particle Data Group, que seria a nossa bíblia, né, onde tem todas as informações das partículas, as várias experiências que foram feitas. Aqui você pega 158, 10 a 30, ou seja, que o próton tem um tempo de vida superior a 158 vezes 10 a 30. Esse é o resultado. Ou seja, nesse universo nosso resfriado, não existe desintegração do próton, né? Talvez naquele universo primordial, naquelas temperaturas, com a grande energia acumulada, você pudesse ter o decaimento do próton. A segunda condição é a violação de C e CP. O que é essa CP? Até a década de 50, se acreditava que todas as teorias você, ao espelhar, você obtinha a mesma teoria, né? Então, essa era a paridade. Assim como se uma partícula você transformar em antipartícula, mantinha a mesma propriedade. Na década de 50, uma experiência espetacular da Madame Wu mostrou que a paridade não se conservava. E o processo de conjugação de carga também não se conservava. E aí, mas o que se via era que o processo de paridade, ou seja, se você, eu estou representando aqui com esse quadro do Ash, né? Imagina que as partículas são as aves pretas e as antipartículas aves brancas, né? Então, quando eu faço a paridade, espelhar, eu mudo a direção das partículas e antipartículas. Quando eu mudo a conjugação de carga, eu também mudo. É como se eu mudasse a direção dessas partículas. Quando eu faço a conjugação de carga mais a paridade, eu volto ao estado inicial. Então, isso fez com que um físico soviético, vocês devem ter ouvido falar, que é Landau, que foi um dos grandes físicos da primeira
parte do século XX, ele postulou que a simetria de CP, essa que transforma no estado, era a grande simetria da natureza, que transformava as partículas em antipartículas. Isso todo mundo aceitou, não houve contestação, foi totalmente aceita. Mas aí, qual seria, desculpe, o que seria esse processo de violação de CP? Era basicamente dizer que se o antipróton decaísse, e o próton decaísse, como a primeira condição de Sakharov, que nesse processo o antipróton decaísse mais do que o próton. Ou seja, você tivesse maior que a probabilidade de desintegração do antipróton fosse um pouquinho maior do que a probabilidade de desintegração do próton. Bom, essa é a ideia de conservação de carga e paridade. Desculpe, de violação de carga e paridade, né? Ou seja, a ideia do Sakharov é que, de alguma forma, esse processo teria que ter um maior que o outro e, portanto, aquela simetria do Landau deveria, de alguma maneira, ser violada. E, de fato, foi observado. Quer dizer, de fato, a violação conjunta de carga e paridade, foram dois físicos americanos, e aí é que eu acho interessante, quer dizer, é o contraponto do Dirac. Esses dois físicos americanos não tinham nenhuma motivação teórica, nenhum teórico dizia que a violação de CP deveria existir, e esses dois físicos foram testar essa afirmação. E aí eles pegaram, na época, eu estou falando da década de 60, 64, duas partículas, caixote e Calon, que têm muitas propriedades em comum, a única diferença é o tempo de vida. E o caixote, por simetria de CP, vai só em 2 píons, enquanto o Calongo, para essa mesma simetria, vai em 3 píons. Ao final da história, eles conseguiram observar que, uma vez em cada 500, o Calongo ia em 2 píons. Ou seja, a violação de CP tinha sido violada. Isso daí hoje em dia parece uma coisa simples, mas isso causou uma grande comoção na comunidade científica na época. E por que causou essa comoção? Porque tem um teorema mais fundamental que é baseado na invariância de Lorentz, que é o teorema de CPT. E esse teorema junta, que é conjugação de carga, paridade e reversibilidade temporal, que eu me chamo de T, essa tem que ser mantida de qualquer maneira. Ou seja, para a teoria de campos existir, o sistema que ela está representando tem que ser invariante por CPT. Ora, se eu tenho uma violação de CP, quer dizer, desculpa, a simetria temporal implica na reversibilidade de um processo. Então, se eu tenho, que eu falei já no começo, se eu tenho uma aniquilação elétron-pósito indo em mu mais, mu menos, ao fazer uma interação mu mais, mu menos, eu vou produzir elétron-pósito com a mesma probabilidade. Isso daí perpassa toda a física até hoje, né? A mecânica clássica, o eletromagnetismo, a mecânica quântica, todas as interações têm a nível de poucos corpos, isso é importante que se diga, o processo de reversibilidade. Bom, se a violação de CP existe e CPT tem que ser mantido, nós temos diante de um processo de poucos corpos com irreversibilidade. Isso causou maior comoção à época e se saiu numa busca desenfreada de tentando entender o que poderia levar a um processo ser irreversível a nível de poucos corpos. E aí foi uma busca incessante, eu tenho um livro lá no CBPF, que é uma coletânea de todos os artigos que foram escritos durante os 10 anos que se passou entre a observação experimental e a formulação teórica que até hoje é aceita. Bom, primeira coisa que eu só vou dizer aqui, que a violação de CP implica na existência de uma fase. Uma fase, aquela fase de mecânica quântica, mas com uma característica, que a fase
muda de sinal quando você faz conjugação de carga. Então, você precisava encontrar uma fase, né, uma fase que a gente chama fase fraca, por causa da mudança de sinal, na teoria, né? Na época, estou falando, foi descoberta em 64, durante 10 anos se ficou batalhando, até que dois jovens japoneses, Kobayashi e Mashikawa, um era doutorando e o outro era pós-doutorando, analisando as partículas, que na época você só tinha observação experimental dos quarks UID e o quark S, o quark estranho, mas já existiam indicações de que existia um quark C. Eles falavam, olha, com esses 4 quarks eu não consigo achar nenhuma fase fraca dentro da teoria que eu estou trabalhando. Mas se eu passo de 2 famílias para 3 famílias, aí nesse caso eu passo de 2 para 3, eu tenho representar esse meu processo através de uma matriz 3x3. Vocês sabem que faz álgebra linear, que essa matriz 3x3 permite uma fase, um número complexo, ou seja, uma fase. E esse era a ideia deles, ou seja, para eu explicar esse processo físico, eu preciso que eu tenha mais 2 quarks. E aqui, comentando sobre essa relação entre experiência e teoria, aqui é um casamento da experiência com a teoria. Ou seja, a experiência mostrou que tinha que ter alguma coisa nova e o Kobayashi e Mashikawa deram essa solução, que eu achei a solução maravilhosa, e tinham postulado, bom, isso é verdade, mas nós temos que ter 2 quarks novos, o quark bottom e o quark top. Bom, essa matriz passava 3x3, ela, na verdade, através desse W+, W-, o propagador das forças fracas, ele transforma o T vai com grande possibilidade em B, o C vai em S, e mais você tem os cruzados. Então, você tem várias possibilidades. Essa matriz você pode representar por 4 parâmetros, 3 ângulos e uma fase. Ao analisar essa matriz, o que se observou na época, e aí são através de vários estudos, que dentro das possibilidades, aquela que faria a maior violação de CP, ou seja, onde você maximizaria aquela fase fraca, seria no decaimento do B, ou seja, o quark B, que é o companheiro do top, ao decair no quark U, ele teria uma fase. E aí se veio uma corrida à busca de resultados experimentais associados ao quark B. Então foram feitos na época, no começo, quer dizer, começou a funcionar no começo da década de 2000, no Keck, no Japão, e Stanford também com um que chamava Bell e o outro Babar, 2 experiências que produziram um grande 650 milhões de Bs, no caso do Bell, e 386 milhões. Foi observada a violação de CP, como predito. O Kobayashi e o Mashikawa ganharam o seu prêmio Nobel. Foram observados, mas isso anteriormente foram observados os quark B e o quark T. E hoje em dia o que a gente está fazendo é tentando aprofundar mais a compreensão de como funciona, qual a dinâmica que está associado a essa fase fraca. Porque repara que eu falei de uma solução matemática, ou seja, aquela matriz de Kobayashi-Mashikawa permite uma fase fraca, mas não disse qual é a origem dinâmica daquela fase fraca. Então, eu procuro entender qual é a origem dinâmica, até para entender se ela, por exemplo, dependeria das condições iniciais do universo, e etc, etc. Bom, para isso, o LHCb, essa experiência que o nosso grupo lá do CBPF trabalha,
junto com outra universidade, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com a UFRJ, com a PUC, etc., que é uma experiência bastante grande, que com a produção de base 10 vezes, e agora com o aumento, vai chegar a 100 vezes maior do que o Bell Babar. Nós já temos muitos dados, a gente está analisando já há 11 anos a existência. Espera aí, só um instantinho que abriu a janela. Nós estamos analisando já há 10 anos isso daí, com vários resultados que eu vou mostrar mais adiante. E a ideia da violação de CP é basicamente você tentar ver numa desintegração, por exemplo, nessa do B0 em Capi, se a quantidade de B0 em Capi é igual a antipartícula do B0, que é o B0 bar, que a gente chama de B0 bar, em K menos Pi mais. E aí foi observado, hoje em dia, essa já está bem estabelecido, aquela previsão de que os quarks B teriam maior quantidade de violação de CP que todo o resto das partículas foi confirmada. Aqui a gente vê a quantidade de B, esse eu vou falar daqui a pouco o que representa esses grafos aqui, mas é uma contagem de eventos. Então, quantos B0 caíram em K mais Pi menos e quantos B0 barra caíram em K menos Pi mais. E aí se vê que não tem uma diferença grande. E isso foi observado, e a gente tem essa assimetria de CP foi observada com 8% para esses decaimentos. Bom, mas a história não acabou aqui, né, nesse aspecto da violação do CP. O do bário a gente já viu que não caiu mesmo, quer dizer, não foi observado, mas aqui a violação do CP foi observada, mas tem um detalhe importante, muito importante, que essa violação que a gente está observando, ela, na verdade, é da ordem de 10 a menos 20. E, como a gente falou anteriormente, a gente precisa de uma violação de CP muito maior, seja para explicar aquela razão 10 a menos 10. Ou seja, o que a gente observou é 10 a menos 20. Ou seja, nós precisamos de novas fontes de violação de CP. Eu gosto de representar isso, basicamente como se a gente pegar as meninas de Velázquez e do Picasso e espelhasse uma nas outras. Ou seja, nós temos que ter diferenças grandes desse processo de violação de CP de tal maneira que a gente possa explicar parcialmente esse início do universo. Bom, eu vou parar aqui nessa primeira parte da minha apresentação, que é mais ou menos a base do que eu vou falar em seguida. Deixa eu ver, o horário tá mais ou menos dentro do que eu estava esperando. A segunda parte desse eu ia pedir para o Marco me ajudar a mudar para a segunda parte do seminário, que seria associado ao trabalho. Marco, me ajuda aí. Se alguém tiver alguma questão, só um instantinho. Se alguém tiver alguma questão, que eu falei muito, e se alguém tiver alguma questão sobre essa primeira parte, pode aproveitar para fazer, né? Tem muitas questões, professor. Muitas dúvidas já. Eu respondo antes ou deixo para o final? Acho que a gente pode responder já a partir de agora, porque são mais referentes a essa parte. Essa primeira parte. Está ótimo. Ok. O senhor pode... Tá, só esperar o professor retornar e a gente continua com as perguntas. Gastei toda a energia do meu computador aqui. Quase que identifiquei. Está o escritório meio improvisado. Então, vamos lá. Certo, então. Para facilitar o trabalho, professor, você pode voltar na janela do StreamYard? Isso. Voltar isso. Tá. Vou exibir a primeira pergunta.
Bom dia, professor. Ótima palestra. O senhor poderia explicar mais um pouco sobre como funciona o processo nos aceleradores de partículas para conseguir analisar essas antipartículas? O processo, como eu falei anteriormente, o processo de aceleradores é, no fundo, eu gosto de chamar que seria uma bomba atômica ao contrário, né? Ou seja, você dá energia para o próton ou para o elétron, o que você estiver acelerando, de tal maneira que nesse processo a colisão transforma energia em massa, ou seja, energia em partículas, através daqueles mecanismos, não de forma aleatória, mas daqueles mecanismos que eu mostrei, que é a aniquilação, ou um gluon com gluon, e etc, etc. E nesse processo, como eu disse, para cada partícula que eu produzir nessa interação, dada a energia que o acelerador me deu na colisão, para cada partícula se produz uma antipartícula. Então, é um processo bastante elementar no caso de colisão de partículas. E também serve no raios cósmicos, quando um raio cósmico chega à Terra e colide com a atmosfera, ele gera partículas e antipartículas, em igual proporção, ou seja, mantendo o estado inicial de mais partículas, que a maioria dos raios cósmicos são feitos de partículas, ele, ao interagir, cria esse processo partícula-antipartícula com a mesma proporção. Então, é daquela maneira que eu falei, ou seja, através daquelas interações fundamentais e a energia que o acelerador dá, possibilitando, por exemplo, que um elétron pósito, né, crie partículas muito mais massivas que eram. Né? Por quê? Porque o acelerador deu energia e a energia se transformou em massa. Entendi. A próxima pergunta agora é do Lucas Bezerra. Bom dia, professor. A engenharia ou ciência dos materiais teria algum papel a desenvolver nos estudos da antimatéria? Bom, a engenharia e a ciência dos materiais ajuda muito a construir os aceleradores e os detectores. Isso sem sombra de dúvida. Isso daí, essa relação dos aceleradores, matéria condensada, detetores de silício e etc, etc, etc. Na compreensão da antimatéria, eu não, como objetos em si, não vejo muito, não. Mas para entender o que é antimatéria através da construção dos aceleradores e detetores, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E isso é altamente estudado lá no CERN. Entendido. Agora a pergunta do Fernando Henrique. Pergunta: é verdade que a antimatéria viaja com tempo negativo? O professor poderia explicar melhor esse conceito? E isso, na verdade, são abstrações matemáticas que a gente faz para explicar. Essa ideia tem uma certa razão, que você representa uma partícula como sendo indo com a seta na direção do tempo positivo e a antipartícula na direção do tempo negativo. Mas isso é uma abstração matemática, uma forma de representar. Na verdade, os duas, no universo que a gente trabalha, em princípio, estariam no nosso tempo, o tempo do acelerador. Ótimo, professor. Agora, uma outra pergunta do Matheus José é: professor, viajando um pouco, se existem antipartículas e as forças fundamentais são propagadas por partículas, também seria possível existir uma espécie de antiforças? Na verdade, eu talvez não tenha me expressado muito bem. O conceito de partículas, na verdade, faltou um slide que eu até pensei essa noite em colocar, acabei não colocando. Na verdade, o conceito de partículas estão associados aos quarks e leptons. Né? Em princípio, esse conceito não é estendido para aquelas partículas que são os propagadores, né? Que são os bósons, que são chamados bósons de Gauge. Então, em princípio, o conceito de antipartícula associado à equação de Dirac, e aí a equação de Dirac é uma equação para partículas de spin meio, como são os quarks e os leptons, não é estendido diretamente para
no caso. Ou seja, o fóton não tem a sua antipartícula, né? Só para dizer. O gluon, ele já tem, ele também não tem a sua partícula, porque ele já é partícula antipartícula. Então, em princípio, essa viagem, na verdade, foi uma falha minha de não explicar que tem um limite dessa ideia de antipartícula. Nos propagadores, naquela bola de basquete. Aquela bola de basquete, em princípio, você não tem a antipartícula dela, só nas partículas de spin meio, ou seja, nas partículas da matéria. Agora, mais uma pergunta, agora do Marcelo Jales. Professor, qual a formação necessária para conseguir um estágio ou um emprego fixo em um acelerador de partículas como a CERN? Ok, né? Olha só, Marcelo, é o seguinte, o acelerador de partícula tem muito emprego, mas muito emprego em muitas áreas. É impressionante a sofisticação tecnológica que é envolvida nisso. Você imaginar que você pega no acelerador, no caso do CERN, de 27 quilômetros, e você consegue colidir partículas de dimensões 10 a menos 15, uma com a outra, isso significa o seguinte, que você tem software, muito software envolvido nisso, muita eletrônica de altíssima velocidade, materiais, você tem, computação, materiais, ou seja, é um mundo, é um universo de possibilidades para trabalhar no acelerador. Você pode se formar praticamente em todas as áreas da engenharia que você tem um espaço para trabalhar num acelerador de partículas. Ou da física, falei da engenharia, da física, ou seja, muitas possibilidades. E o CERN, só para você ter uma ideia, o CERN tem 3.000 engenheiros. Ou seja, muito engenheiro, outros tantos de físicos, para trabalhar nessa sofisticada máquina que é o maior laboratório, a maior máquina de experiência do mundo. Bom, né? Uma pergunta agora do Bernardo Mello. A teoria atual é que o antipróton decai mais rápido que o próton. E como exatamente a introdução de um novo quark resolve a violação da reversibilidade temporal? Na verdade, eu acho que eu me expressei mal, porque, na verdade, nem o próton nem o antipróton decai. Isso a gente gostaria que decaísse, tanto o próton quanto o antipróton, e, de preferência, que o antipróton decaísse mais rápido ou com maior probabilidade que o próton. Mas isso é só o desejo nosso. A natureza não... A natureza não nos deu essa, por enquanto, não nos deu essa possibilidade. Isso foi, eu coloquei, talvez, dando a entender como se isso fosse verdadeiro, mas não é verdadeiro. Isso é nosso desejo que não foi observado pela natureza. E a física não tem jeito. Se a experiência não confirma, não vale nada. Certo. A última pergunta, antes da segunda parte, é do Thales Victor. Então, seria correto dizer que, em se tratando de antimatéria, existe apenas antiférmions, professor? Exatamente. A gente pode pensar a antimatéria com antiférmions. Isso. Acho que a questão é exatamente isso. Certo, professor. As perguntas no momento encerraram. Agora a gente pode partir para a segunda parte. Tá. Você vai ter que me ajudar de novo, né, Marco? Por causa que eu sou meio enrolado com isso. Deixa eu abrir ele. Agora já vou. Bom, aí que me quer o negócio mesmo? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aí, tela inteira ou janela? Arquivo de vídeo, não. Compartilhar a tela. Não. Parar a tela.
Não, por que ele está me dando outra coisa? Você já está compartilhando sua tela, professor, sua tela inteira. Tá? Eu só deixei bloqueado. Você está no screen Bora. share agora. Tá Agora certo? vai aparecer variante, massa variante. Exatamente. Espera só um minutinho que eu tenho que fazer uma coisa aqui. Bom, na verdade, eu peguei esse seminário, parte de um seminário que eu dei fora do Brasil, os slides estão em inglês, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de ver, porque tem muitas figuras e etc. Mas essa segunda parte, também, eu chamei de invariante massa, só para dizer como a gente trabalha, né? Então, quando a gente faz aquela quando a gente faz aquela colisão, você produz várias partículas e etc, etc. Essas partículas se hadronizam e se desintegram, e a gente tem aquelas quantidades de traços enormes envolvendo no estado final, observado numa colisão, como essa é uma colisão típica no CERN, no LHC, e que sai centenas de partículas. Mas o que são essas partículas? Na verdade, tem uma curiosidade que eu gosto de falar, que o tempo de vida das partículas, a imensa maioria das partículas, tem vida média menor que 10 a menos 10 segundos no referencial de repouso dela. Então, com esse tempo de vida, elas não atravessam o detetor, elas não passam no detetor, não são observadas. Aquilo tudo que a gente observou, né, aquelas figuras cheias de traços, na verdade, ou são prótons, elétrons, muons, meson π e meson k. São 5 partículas. E também tem a possibilidade de partículas neutras que atravessam e vão no calorino. Mas aquelas traços que a gente viu, na verdade, são somente essas 5 partículas que são capazes, 5 partículas e suas antipartículas, né? Então, elas são as únicas que você pode observar num detetor. Aí você pergunta, bom, existem centenas de partículas, como vocês observam essas partículas, essas centenas de partículas, se vocês não podem observar, se a grande maioria tem tempos de vida maior que 10 a menos 10 segundos, que mesmo na velocidade da luz vão te andar no máximo 1 centímetro e, portanto, não vão deixar traço nos detetores. Então, essa é que eu chamo o milagre da equação da massa, né? Porque se você pega a massa, é um conceito invariante de Lorentz, ou seja, é alguma coisa que qualquer lugar que você meça, ele vai te dar a mesma velocidade, a mesma massa, né? Então, se você pega uma experiência A, B ou C, o termo da massa invariante que eu estou falando é o M0, né? Esse daí vai ter o mesmo valor em qualquer lugar que você queira. E aí, como que eu vejo isso? Como que eu analiso isso? Então, a massa invariante de uma partícula, dessas partículas que eu não consigo observar diretamente, que é o Z0, um daqueles propagadores, um daqueles propagadores, por exemplo, ele vai decair, se desintegrar em mu mais, mu menos. Então, como eu faço para observar ele? Eu faço uma colisão, produzo esse meu Z0 e vou observar a desintegração dele. Então, o que eu faço? A minha equação de massa é a massa do Z ao quadrado. Na verdade, na relatividade, essa massa é o quadrimomento ao quadrado, e o quadrimomento é o trimomento que vocês conhecem, mais a energia. E essa energia se conserva. Então, eu tenho que, na verdade, a massa do Z é, na verdade, a soma das massas, dos quadrimomentos do mu mais e do mu menos, ao quadrado. Tá? E aí eu desenvolvo essa equação, que é uma forma bastante simples. Eu tenho que a massa daquele sistema, massa mu mais, mu menos, vai me dar
a massa do mu mais ao quadrado, a massa do mu menos, o momento linear do mu mais, do momento linear do menos, e o produto interno desses dois trimomentos. Aí o que eu faço? Eu faço a interação elétron-posito na região da massa do Z0 e observo o estado final mu mais, mu menos. E o que eu vou observar no final? É aquilo que é a massa invariante do Z0. Então, eu vou contando os mu mais, mu menos que eu vou obtendo, a energia de cada um, e eu obtenho essa figura, que é uma figura dada por uma equação que a gente chama Breit-Wigner, ao quadrado, que é com a largura, etc. Ou seja, eu estou observando o Z0 sem olhar diretamente para ele, mas através do produto de decaimento, do seu estado final, mu mais, mu menos. Essa é a ideia da equação da massa invariante. Então, o que eu vou fazer com o meu detetor de partículas para analisar todas aquelas partículas que saem, que eu tenho que ver qual a natureza das partículas que eu estou observando, se é um muon, se é um próton, se é um elétron, um π mais, um π menos, ou K mais, K menos, o trimomento delas, né? E se partículas neutras, no caso, são os calorinos. Mas eu vou me preocupar só nas partículas carregadas, né? Então, no caso, mu mais, mu menos. E aí o que eu faço? Por exemplo, quando eu for ver a massa do Higgs, né, que ficou famoso há quase 10 anos atrás, o que o pessoal observou que ao ver a massa de 4 leptons, observaram que tinha um pico. E aí falaram, opa, descobrimos o Higgs. O caso mais clássico, que na verdade foi dois fótons. Eles observaram 2 fótons, viram que variava a energia desses fótons, tinha um certo contínuo, mas tinha um bump na região do Higgs. E aí anunciaram a descoberta do Higgs. Esse é o mecanismo com que a gente observa, conta a existência de partículas que não podem ser vistas diretamente no detetor. Aquela figura que eu apresentei no final da minha outra apresentação é exatamente, eu peguei 2 partículas K mais, π menos e K menos, π mais, plotei, aí eu vi que tinha um B mais, o B0, aí quando eu fiz a mesma coisa para o B0 barra, ou seja, olhando K menos, π mais, eu tive que ter menos eventos. A simetria é dada por essa assimetria de CP, né? O quanto a decaimento do B0 é diferente do B0 barra nesse estado final, é dado pelo número de eventos que eu obtenho dentro dessa curva, do K mais, π menos, do K menos, π mais, sobre a soma. Essa é... E aí deu 8%, no outro, que aqui embaixo, deu 27%. Como isso eu posso ver em sistema de 3 corpos? O sistema de 3 corpos, na verdade, nada mais é do que aquela mesma equação de massa, você acrescentar mais um quadrimomento. Então, seria, em vez de a soma de 2 quadrimomentos, seria a soma de 3 quadrimomentos. Então, eu vou lá, pego 3 partículas no meu estado final e junto a elas e vejo se a massa é invariante e eu obtenho aqui o pico daquilo que é o meu B, né? Esse é um decaimento que a gente trabalha, a gente trabalha já há alguns anos. A gente contou o quadrimomento dessas 3 partículas, fez a equação de massa e obteve esse sinal. Só que, no caso de 3 partículas, o que acontece? Nós temos a possibilidade de massas intermediárias, ou seja, eu posso ter eu posso ter a massa invariante da partícula 1 com 2, que é a soma dos quadrimomentos da partícula 1 com a partícula 2, a massa do quadrimomento, a massa ao quadrado das partículas 1 e 3, que é
a soma dos quasi-momentos, 2, 3. Você tem um vínculo entre elas, que é a total. Então, você reduz a 2 graus de liberdade. 2 graus de liberdade, eu represento o meu sistema, não mais daquele jeito com um pico, mas com um espaço bidimensional, né? Então, essa é a figura. Aqui a equação para isso me dá que minha observação direta nesse espaço de fase que eu chamo, Dalitz plot, né, que toda dinâmica, esse Dalitz plot é um plano. Então, toda dinâmica é aquilo que está fora do plano, né? Então, é uma forma bastante interessante você olhar para uma figura, como essa figura aqui de baixo, que é um Dalitz plot, você vê que tem várias estruturas. Essas estruturas estão me dizendo que tem uma dinâmica ali, que essa dinâmica está associada a essas partículas intermediárias, que eu chamo ressonâncias. Então, o sistema de 3 corpos me permite 2 coisas. Me permite saber quantos B+ e B- eu produzi e ver qual é a diferença deles, mas também me permite entender qual é a diferença a nível da estrutura fundamental, do sistema fundamental daqueles 3 corpos. Ou seja, as partículas, meu estado final aqui, Kpp, você pode ter partículas intermediárias, K-estrela, Rho, e etc, etc. Então, você tem vários estados intermediários que vão decair em 2 corpos. Então, no fundo, esse sistema Kpp passa, e que a gente tem observado, ele é majoritariamente um sistema de 2 corpos, junto com um terceiro, que a gente chama de espectador, que decaem, ou se desintegram em 3 corpos, que esses 3 que são observados. Repare que aqui, no estado final, tem o K+, Π+, Π-, são partículas observadas no detetor. Ora, mas a gente aprendeu em mecânica quântica que se você tem um estado inicial, um estado final, os estados intermediários vão se somar coerentemente, ou seja, você vai ter interferência entre eles. Você vai ter processos de interferência entre o K-estrela Π+, e o Rho, e assim por diante. E aí, aqui do lado, tem essa figura que eu gosto bastante de mostrar, que é como que eu vejo essas partículas intermediárias. Então, eu vejo ela espalhada desse jeito aqui no sistema de 2 corpos. Ou vejo aqui essa azulzinha, que aí eu posso saber, inclusive, não só a massa da partícula, como sua probabilidade de se desintegrar, como também o spin da partícula. Então, esse cartoon me dá a possibilidade. Mas, como eu falei, com as possíveis interferências entre elas. Ora, como que eu vou ver essa figura de violação de CP, né? A diferença entre B+ e B-. E aí a gente desenvolveu uma técnica que está sendo bastante usada, que é o seguinte: você tem um plano que é o B+, o outro plano que é o B-. Eu subtraio um plano do outro e obtenho o que é a violação de CP. Ou seja, se esses 2 planos forem iguais, eu não tenho minha simetria de CP está sendo conservada. Se eles não são iguais, é que tem uma violação de CP. Mas é mais rico ainda. Aí que nesse caso que eu apresentei alguns anos atrás, de um resultado experimental que a gente teve, aí no KKK, eu vou mostrar por que é mais rico. Eu posso dizer o seguinte: a quantidade de B- e quantidade de B+, a diferença, a total foram 100 mil eventos que eu obtive. Quando eu faço B+ e B-, vocês podem ver que não são iguais. Então, eu obtive um resultado que era 3,6, mais ou menos 3,6%. Mas eu posso pegar esses eventos que estão nessa região e ir para aquilo que eu falei do Dalitz plot. E como que eu faço isso? Que é o Mirandice, que é esse procedimento que a gente inventou. Nesse procedimento, eu pego o meu espaço de fase, aquele meu, como que chama? Aquele meu plano, divido em número igual de partículas de B+ e B-, de antipartículas.
ou seja, todos os quadradinhos têm o mesmo número de partículas e antipartículas, B mais e B menos. Aí depois eu separo, mantendo a estrutura que eu criei com a soma dos dois, separo no partículas e antipartículas, B menos e B mais. E aí eu obtenho a diferença entre os dois. E aí o que eu tenho ao final da história é o mapa da violação de CP. Ou seja, quando eu subtrair um com o outro, o que eu estou observando? Eu estou observando que tem uma concentração aqui, o azul é negativo, tem uma concentração de vermelho e amarelo que é positivo, ou seja, eu tenho as possíveis, a violação de CP não global, mas em cada região do dado explode. Ou seja, isso está querendo me dizer que eu tenho dinâmicas diferentes associadas à violação de CP. Se eu pego essa violação, se eu pego só esses eventos, eu subtraio na massa do K mais, K menos, eu vejo que não são iguais, que tem uma diferença grande em várias regiões do dado explode. O que a gente fez com os dados do RAM1, que a gente chama que são os dados que a gente coletou em 2010, 11, 12, foi esse artigo. Nós estamos em processo de publicar agora com 4, 5 vezes mais eventos do que eles, mas a gente analisou 4 canais, e aí os quatro canais nos deram essa figura, além de tudo, super bonito, com violação de CP positivas e negativas numa região, outra região, ou seja, tem uma dinâmica aí que a gente tem que entender, né? Aqui você vê, no caso do B em 3π, que tinha um positivo, violação de CP fortíssima positiva, e uma negativa bem uma encostada na outra. Aqui, no caso do KKπ, também a gente viu uma fortíssima violação de CP num pedacinho do dado explode. Bom, isso daí, obviamente que físico, a gente gosta de ver figura, mas físico gosta de número. Então, a gente teve que fazer análise, e a gente analisou esses dois resultados aqui experimentais, o 3π e o KKπ. São análises complicadas, porque você tem que somar coerentemente, você tem interferências e etc, etc. E eu só vou comentar os resultados que a gente obteve, e esses são as frações, o ACP, que é a violação de CP. No caso do KKπ, nós encontramos naquela região que eu assinalei, uma violação de CP da ordem de 66%. Né? Então, aquele espaço, naquela região do espaço fácil, foi 66%, que é a maior violação de CP observada até o momento de hoje. Fizemos no KKπ e também fizemos no 3π. No 3π, a gente obteve coisas bem interessantes. Violação de CP da ordem de 46%. Usamos 3 técnicas diferentes para analisar esses dados, e obtemos novamente uma forte violação de CP, inclusive na partícula sigma, como a gente pode ver adiante. E aquilo que eu mostrei, que era a violação de CP, um positivo e negativo do lado do outro, é esse processo aqui que a gente conseguiu definir como, está vendo aqui, uma região com violação de CP negativa, junta de uma região de violação de CP positiva. Isso a gente descobriu que era um processo de interferência entre duas ondas parciais, uma onda escalar e outra... Bom, esses dois resultados tiveram um impacto muito, muito interessante, porque já mostrava, além da ideia de violação de CP, como a dinâmica desses processos estavam acontecendo. Bom, era isso que eu queria falar do nosso trabalho. Obrigado. Então, aparentemente nós não conseguimos mais perguntas. Muito obrigado, professor Inácio, por ter participado, por ter aceitado o convite. Foi um prazer. E com isso, foi mais um dos palestrantes da
16ª Semana da Física. Te agradece a participação. Acabou de aparecer uma pergunta. Olha só. Bom dia, professor. Excelente palestra. Quais linguagens de programação estão sendo majoritariamente usadas nos estudos que o senhor mencionou? O C++ e o Python. Bom, o Python tá tomando, mas o C++, a base, o C++ é tudo, é tudo. Na verdade, não são mais, é só C++ e o Python como ferramenta de uso do C++. Isso é direto. Certo. Então, essa foi a última pergunta que tivemos. Se o senhor tiver mais alguma consideração. Não, só que eu gostei. O Marco já tinha me chamado a atenção que eu estava um pouco nervoso. De fato, essa história de falar online ainda não é uma coisa que eu vejo com naturalidade, mas eu acho que no meio já tinha esquecido isso, já estava falando mais tranquilo. Então, desculpa uma certa gaguejada que eu dei no meio da minha apresentação, que está muito associado a essa dificuldade de olhar para um computador e sair falando. Bom, mas eu adorei ter feito essa experiência. Muito obrigado pelo convite novamente. Nós que agradecemos. Então, pessoal, agora a próxima palestra acontecerá às 2 horas do professor Tarcísio Marciano, aqui da UNB. Então, até lá. Muito obrigado a todos.